Mulheres em Foco. Quero convidar a cada uma de vocês a estar comigo na casa da pastora Tainá Dantas. Ela estará nos recebendo hoje para um bate-papo super gostoso falando sobre projetos. Vamos lá? Olá! Seja bem-vinda! Muito obrigada. Até que enfim o nosso encontro. Até que enfim! Até que enfim. Chegou o dia do nosso encontro. Olha com quem eu estou hoje, com a pastora, essa linda pastora Tainá Dantas. Ela é mãe, esposa, líder da Igreja Batista Lírio dos Vales ali em Armação. E até que enfim, glória a Deus, chegou o grande dia. Desde 2020 estamos tentando marcar, mas Deus tem um tempo para cada momento, para todas as coisas acontecerem, e hoje era o dia. E não poderia ser em um momento melhor, em grande estilo, voltando aí o programa da revista Mulher em Foco em sua casa, e para iniciar essa nova fase com chave de ouro. Aqui hoje eu estou com ela, essa lindíssima, parece uma bonequinha, gente. Olha aqui, ó, foca nela. Uma boneca. Uma alegria poder receber Thalita e o pessoal da revista Mulher em Foco, essa revista que tem abençoado tantas mulheres, que tem inspirado, tem sido uma bênção aqui na Bahia. E é uma alegria poder estar aqui, poder receber vocês. Sejam muito bem-vindos à minha casa, hoje aqui na minha intimidade, pra gente falar um pouquinho do universo das mulheres, né? Glória a Deus, glória a Deus. E por enquanto que a gente bate um papo, você não sai daí, nos acompanhe. Ela hoje vai estar compartilhando um pouco mais do seu dia a dia, da sua rotina como líder, como mãe, e ainda irá nos ensinar um segredo de família. Uma receita. Verdade. Então você que está aí, pega a caneta, pega o papel, para não perder cada dica importante, tá bom? Pastora Tainá, como você enxerga o papel da mulher nessa sociedade moderna e como isso se alinha com a visão baseada em Provérbios 31? Quando a gente procura entender qual a missão da mulher, qual o papel da mulher, eu gosto de ir para Gênesis, quando Deus cria a mulher. Ali, quando Deus criou a mulher, Ele comunica pra gente qual que é a missão, qual a função, o que é que Ele esperava da mulher. E Ele esperava que a mulher fosse uma parceira idônea do homem, né? E Ele dá uma missão ao casal. Ele fala lá em Gênesis 1:26, Deus uniu homem e mulher os criou e os abençoou para multiplicarem-se, sejam frutíferos e para cuidar e guardar o jardim. Então Deus deu ali uma missão. Eu vejo uma missão familiar ao casal e uma missão extrafamiliar. Porque observe, Thali, que o Éden, ele era uma espécie de mundinho ali, era um mundinho de Adão e Eva. Ali era o lar deles, sim. Ali era a igreja, acontecia ali o culto, e também era o local de trabalho deles. Então eu vejo que Deus chama a mulher então para assumir 3 papéis ali, basicamente: esposa, mãe e também a profissional, a empreendedora ali, uma administradora, vamos dizer assim, do Éden, sim, daquele empreendimento que era o Jardim do Éden, juntamente com seu esposo. Então eu penso que a mulher ela está apta a transitar nessas 3 esferas, nesses 3 papéis, de esposa, de mãe e também de profissional. Agora, ela é obrigada a estar trabalhando, atuando nessas 3 esferas? Não. É uma opção, mas ela está apta a isso. Eu vejo isso lá nesse contexto do Éden, sabe? E é exatamente isso que a gente vê lá em Provérbios 31. A mulher virtuosa era uma excelente esposa, sim, uma excelente mãe e também era uma mulher de negócios, né? Ela era uma empreendedora de sucesso. Então, eu penso que a mulher ela está apta, sim, a estar nessas 3 esferas. Como o ensino de cuidar da casa, cuidar da família, se adapta às diferentes realidades das mulheres de hoje, considerando carreira, estudo, trabalho e os nossos compromissos? Eu penso que esse ensino às mulheres de cuidar da família, cuidar do lar, é muito importante. Porém, ele deve ser feito com muito amor, com muita empatia, porque a realidade das mulheres é uma realidade muito particular, né? As mulheres vivem realidades diferentes.
E a gente precisa levar em consideração os contextos de cada mulher, os desafios de cada mulher. Tem mulheres, por exemplo, que são sozinhas para sustentar o lar, sozinhas para criar os filhos. Mulheres que estão separadas do marido, mulheres que foram abandonadas, ou mulheres que até têm um marido, até têm um parceiro, mas um parceiro omisso, um homem preguiçoso que não se posiciona. Então, para essa mulher, vai ser mais desafiador cuidar do lar, sabe? A Bíblia fala em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1. Verdade. Porque a paga vai ser maior, ou seja, o resultado. Então, a pessoa que é casada, que tem um parceiro legal, que se posiciona ali, ambos juntos trabalhando na construção do lar, tem um potencial de ter melhores resultados nisso aí na construção do lar, sabe? Tem melhores resultados. É melhor serem 2 do que 1, porque maior vai ser a paga do trabalho, melhores são os resultados. E se um cair, o outro levanta. Então você ter alguém para dividir essa carga, para construir, porque não só a mulher é chamada para cuidar do lar, mas também o homem para ser um esposo de excelência, para ser um pai de excelência, para trazer sustento para casa também. Então é uma missão que Deus deu ao casal. E hoje em dia tem muitas mulheres que estão sozinhas, estão sobrecarregadas. Então a gente precisa ensinar isso, mas precisa ensinar com muito respeito, com muita empatia, com muito amor, sabe? Enfim, como você equilibra a sua responsabilidade como mãe, mulher, pastora e líder? E quais os conselhos que você dá para nós mulheres para equilibrar também o nosso dia a dia? Então, gente, já vou dizer aqui que essa é uma tarefa muito difícil, né? Para mim, pelo menos, é uma tarefa difícil, essa questão de equilibrar. E eu penso, meu conselho é que o melhor a ser feito é não equilibrar, é o desequilíbrio, sabe? Porque a nossa vida ela é feita de fases. Sim. E cada fase tem as suas prioridades, tem as suas demandas. E a gente precisa ter essa flexibilidade, não querer esse equilíbrio rígido de dar conta de tudo igualmente, sabe? Esse equilíbrio uniforme. Isso, eu acho que isso não existe. E não deve existir, né? As mulheres têm momentos diferentes. Nós estamos vivendo fases diferentes. É verdade. A gente não pode ficar se comparando com as outras. Sim, cada realidade contexto é diferente. único, né? E equilíbrio fala disso também, de você ter sobriedade e discernir o seu contexto. Sim. Né? Equilíbrio também é isso, é ser sóbria. Então a gente precisa ser sóbria, discernir o nosso contexto. Eu, por exemplo, eu tô numa fase que eu tenho criança pequena. Eu tenho um menino. Até pouco tempo eu tinha um bebê em casa. Requer muita atenção. Ele requer mais presença física. Isso. Porque eu troco fralda, gente, eu troco fralda. Daí o Tavi falou que ela faz a comidinha, mas eu não abro mão de cuidar dos meninos. Então a casa eu entrego, supervisiono. Não precisa tanto da minha presença, mas os meninos eu faço questão. Eu troco fralda todo dia, eu limpo o cocô todo dia, eu dou comida, eu dou banho. E isso me demanda muito mais tempo, energia, o tempo que eu poderia estar trabalhando fora, na minha profissão, né, na igreja. Mas eu preciso entender que nesse momento a minha realidade está pedindo isso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, essa sobriedade nesse significado, sabe? Nesse sentido de sobriedade, de discernir o tempo, a fase, o contexto que a gente está vivendo. Mulheres que ficam se comparando com outras são mulheres que não estão discernindo a sua própria vida, a sua própria realidade. Então a gente precisa olhar para as nossas circunstâncias e pensar o que é que Deus quer de mim nesse tempo. Se eu tenho uma criança pequena, isso é um sinal que eu preciso estar mais em casa. Eu preciso, né, se possível for, como a gente falou aqui, sempre respeitando as mulheres que não podem, não têm a opção, mas se possível for, fazer o que puder para estar ali atendendo essa missão. Hoje a gente encontra muitas mulheres cheias de culpa. Sim. Porque não vivem as fases. Eclesiastes 9 fala, 4:9, se eu não me engano, fala que há um tempo que é propício para todas as coisas. Isso mesmo, de você discernir o contexto, a sua realidade, né? E Paulo também fala assim para as mulheres. Ele fala assim, as mulheres solteiras, elas vivem só para ela e Deus. Elas podem fazer a obra integralmente. Elas podem se dedicar ao ministério na igreja o dia todo, se ela quiser. Mas a casada tem que se preocupar em como agradar o marido. E a mulher que tem filho, ele não fala daqui tem filho. Mas a que tem filho tem que dedicar tempo também para os filhos. Então você vê que são realidades diferentes. E essa ideia hoje da gente dar conta de tudo, eu acho muito maldade até, muitas vezes. A gente, né, eu vejo que as mulheres estão sobrecarregadas. Não somos mulheres maravilhas para dar conta de tudo. Mas Jesus nos ensina, eu acho que Jesus nos ensina muito com o exemplo de vida dele. Os discípulos tinham expectativas sobre Jesus, as pessoas tinham expectativas sobre Jesus. Mas lá em João ele fala assim, Deus, Pai,
eu fiz tudo que o Senhor me mandou fazer. Tá aqui, eu dei conta da missão que você me deu. Jesus não estava preocupado em alcançar as expectativas do ego dele, como muitas mulheres. Às vezes a gente está trabalhando tanto, fazendo tantas coisas para satisfazer expectativas do nosso ego, né? Para provar pra gente, para provar para os outros, para atender as expectativas dos outros. E Jesus nos ensina que não, que a nossa expectativa, a gente tem que atender a expectativa de Deus. Então a gente tem que dar conta sim daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem um tempo propício para cada coisa. A gente tem que estar atenta à missão que Deus tem pra gente naquele tempo, naquele contexto, naquela realidade. Eu mesmo estou nesse contexto de criança pequena e eu queria fazer muita coisa. Eu tenho muitos projetos parados, de molho, que eu me sinto assim travada, eu não consigo fazer, porque eu sei que esse não é o momento, eu não estou conseguindo fazer isso agora. A igreja tem expectativas a meu respeito, eu tenho sonhos, vontade de fazer muita coisa, mas agora ainda não é o momento. Nesse momento eu estou limitada pelas minhas circunstâncias, pela minha fase de ter criança pequena, de ter que dormir cedo. Eu não estou nem saindo à noite, tá? Direito. Não estou aceitando convite para pregar fora, estou negando evento, não indo para aniversários, porque eu preciso dormir cedo, porque as crianças têm que dormir cedo, estudam de manhã, têm que acordar cedo. Então toda a minha dinâmica gira em torno da minha realidade, do meu contexto, daquilo que Deus tem falado, daquilo que o contexto tem solicitado, tem clamado, tem requisitado, sabe? Eu acho que isso é muito de equilíbrio. O equilíbrio está em você considerar o desequilíbrio de cada fase. É verdade. E como você estava falando no início, é maldade até achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? E também tem a questão de diferente realidade. A sua realidade é diferente Exato. De várias mulheres. Ou seja, a pessoa hoje que me ajuda em casa, né? Eu tenho que ter um equilíbrio, uma noção de que ela está ali para poder me auxiliar, me ajudando na minha casa. Hoje eu posso ter uma pessoa que me ajuda, mas além de ela me ajudar na minha casa, ela ainda cuida da casa dela. Você está entendendo? Então, olha a realidade dessa mulher. Ela cuida da sua casa e ainda me ajuda a cuidar da minha casa. Então, nós mulheres também precisamos olhar para a outra. Você está entendendo? Outro dia eu estava conversando com ela e ela sinalizando para mim que não estava conseguindo terminar as tarefas, né? E a nossa rotina do dia a dia, e ela achou que eu estava chateada com ela por não estar conseguindo realizar as tarefas do dia a dia, terminar o dia concluindo tudo aquilo que era proposto para fazer. E aí ela veio me pedir desculpa. E eu falei, não, fique tranquila, se não deu para fazer hoje, você vai fazer amanhã e amanhã, porque eu entendo que aquela mulher, ela sai da minha casa para cuidar da casa dela. Então precisamos, é bem desafiador, precisamos olhar com um olhar mais, né? Flexível. É verdade. Empático, e respeitoso. Isso. E não precisamos, mulheres, dar conta de tudo. Vamos fazer de acordo com carinho, com zelo, lógico, cuidar, dar o nosso melhor, mas Dar o nosso melhor naquilo que Deus nos confiou. Porque a gente sabe que foi Deus mesmo que nos deu. E é isso aí. No Ministério Voltado para a Família, quais são os princípios chaves que você enfatiza para fortalecer os laços familiares e promover a harmonia do lar? Então, eu penso que um dos princípios chaves para ter uma família harmônica, uma família abençoada, é um princípio que está na palavra de Deus, de honra ao casamento. Em Hebreus fala assim, seja venerado, honrado, respeitado o matrimônio. Eu penso que essa relação do casal é a relação basilar da família. Família é a base da sociedade, a gente falou. Mas o casamento é a base da família. E quando essa relação está bem, a família provavelmente vai estar bem, né? Tem mais potencialidade de estar bem, de ser abençoada. Porque essa relação saudável do casal, onde há respeito, onde há parceria, unidade de propósito, de visão, de valores, essa relação equilibrada e saudável, harmoniosa do casal, vai transbordar sobre a vida dos filhos. Eu acho de imprescindível importância, sabe? Imprescindível que seja cuidado o casamento para ter uma família abençoada. A gente tem que zelar pelo casamento, tem que cuidar do casamento. Eu vejo pessoas que enchem a boca falando, eu amo minha família, família em primeiro lugar, mas às vezes a pessoa que está falando isso, ela está no terceiro ou quarto casamento. Ou então ela está traindo o cônjuge e está enchendo a boca para falar que ama a família. Eu não vejo sentido nisso.
Eu acho uma incoerência sem tamanho. Se você ama a sua família, você começa pela base. A gente não começa a construir casa pelo telhado, a gente começa pela base. E a base da família é um casamento estruturado, é um casamento respeitoso, saudável. Penso que esse princípio da honra ao casamento é um princípio fundamental para se ter uma família abençoada. E um outro princípio que eu quero deixar aqui é o princípio da educação dos filhos. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, né, tá? E o chamado de Abraão, a missão de Abraão foi deixar um legado para os seus filhos e para os seus descendentes. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e fala: eu escolhi Abraão para ensinar aos seus filhos e aos seus descendentes a minha lei, os meus mandamentos, né? Para ensinar o que é correto, ensinar o que é justo. E a família que quer ser abençoada, ela precisa deixar o legado para os seus filhos. Ela precisa ensinar os valores, o evangelho. A família que negligencia isso vai ter problemas no futuro. A gente precisa deixar esse legado da fé, o legado da fé. Lembrando que legado se deixa em vida. Em vida. Você ensina em vida, que a pessoa às vezes quer passar o legado depois que morre. Eu nunca vi isso. Deuteronômio fala como é que a gente faz isso. Ele fala: ensina a seus filhos, ensina a lei do Senhor. Quando acorda, ao dormir, sentado na mesa, durante levando para a escola, no caminhar, no deitar. É o dia inteiro. Isso fala, sabe de quê? De convivência. Que a gente já falou aqui, que é importante a presença dos pais. Mais uma vez confirmando que é importante ter a presença dos pais. Que esse passar de legado é feito no dia a dia, durante o dia, em vários momentos do dia. Não é somente no domingo, na escola bíblica dominical, que o pai deixa lá na salinha e vai embora, né? Não, mas é algo que é contínuo, todos os dias, dia após dia. E começa dentro de casa. Pelo exemplo, né? Porque se é feito no convívio ali, logicamente tem ali o princípio do exemplo. É assim que a gente ensina. Então, isso é uma prioridade, a gente não pode negligenciar esses dois princípios. É o que eu vou deixar aqui hoje. E aí, vamos dar uma paradinha para fazer a receita? Vamos lá. Meninas, pega o papel, pega a caneta. Super fácil, rapidinha e deliciosa. Vai receber alguém em casa, uma comidinha rápida. Excelente, excelente entradinha. Então, Thali, essa receita é uma receita de família. Você sabe que eu sou de Valência, eu sou da área da praia, né? Do mar. Então lá a gente cresceu comendo muito marisco. Então eu cresci comendo essas coisas. Então Valência é a terra do camarão, né? A famosa como a terra do camarão. E hoje eu trouxe aqui esse catado de siri. A gente vai fazer um catadinho de siri, que é uma excelente entrada. Já tá temperado? Ele já vem, quando você compra o catadinho, o quilo, ele já vem na água e no sal, cozido na água e sal. Então, ele já tem essa base de tempero. A gente bota pouco sal depois pra acrescentar. Mas é super fácil de fazer, vai ser rapidinho. A gente vai colocar... Atenção, meninas, ó. Catado. Chama catado, né? Na panela. Os temperinhos já estão aqui cortados pra adiantar, né? Tá tudo cortadinho. Vai colocar os temperinhos. Cebola. São quantas cebolas aí? Duas? Pra essa quantidade eu coloquei duas. Duas cebolas. Duas cebolas grandes. Duas cebolas grandes. 2 tomates. Picadinho. Picadinho. Sem semente. Eu pico tudo junto, viu, Thali? Não tem negócio não. 2 tomates picados. É super fácil. 2 tomates picados. 1 pimentão, porque não sou muito fã de pimentão. Mas pra quem gosta mais, depende, né? E já dá uma cor também, né? Dá uma corzinha. Mas aqui, um só. Pimentão eu boto menos. Olha só, tá vendo aqui? Fica bem colorida. Tá super colorida. E coentrinho, né, que baiano tem que comer coentro, né? Eu amo coentro. Tô lembrando aqui da doutora Eliette, quero até mandar um beijo pra ela. Que ela falou que a gente tem que comer o prato, nosso prato tem que ser bem colorido. Tá vendo? Olha aí, ó, doutora Eliette. Os temperinhos naturais. Então aqui, ó, gente, só misturar esses temperinhos aqui. Foca E, nisso. olha, praticamente já tá quase tudo aqui. Deixa eu ligar o fogo. E a gente vai colocar no fogo. E vai colocar um pouquinho de azeite de dendê. Mas como é uma casquinha, uma entradinha, a gente não coloca muito azeite de dendê. Não é uma muquecada, sabe? Sim. Então é um pouquinho de azeite de dendê que a gente coloca lá em casa, né? A gente faz assim, como se fosse uma casquinha mesmo. Não é uma muqueca de siri, não. Uma casquinha de siri e ela é mais leve no azeite. Então, azeite de dendê, vamos ver aqui. Colher. Vamos ver, mas acho que 2 colherzinhas de azeite.
Isso rende, gente. Dá pra um bocado de gente comer. Sabia? É super prático de fazer. Leve. Botei 3, não foi? 3 colherzinhas de azeite por enquanto. Acho que eu vou precisar botar mais azeite, porque olha só que panelão que faz. 1 quilo de catado dá essa panela toda, gente. Olha isso. Não precisa demais. Rende. Eu creio que aí é porção pra quê? Umas 5 pessoas, né? 5 ou 6. 5 ou 6. Se for pra jantar, mas se for casquinha, dá pra mais gente comer. Mais gente. Qual que é o grande segredo lá da minha casa, viu? É que a nossa casquinha é recheada de azeite extra virgem. Então, É todo diferencial. é isso que é o diferencial. Porque azeite, gente, dá graça a qualquer comida. A comida tá ruim, bota azeite que fica bom. Lá em casa o princípio é esse, a regra é essa, viu? Deixa eu abrir aqui. Pra ajudar. A gente tem que caprichar no azeite. Cadê esse fogo? Então, você vai aí gastar. Regando com azeite. Você vai regar no azeite mesmo, sem economia. É desse jeito. Então ele é Vai ser o quê? meio litro mais ou menos. Assim. Todo diferencial. Isso aqui é o que é. Mas é uma comida super saudável, gente. Sim. Os médicos adoram passar pra gente comer marisco agora, né? Proteína pura, praticamente. Um tiquinho de azeite de dendê, como vocês viram, e bastante azeite de oliva. Ai, sim, e 2 limões, não pode faltar. 2 limões. Vou deixar aqui já aqui. A gente vai botar o limãozinho daqui a pouquinho. Rega com limão. Pastora Tainá, quais são os passos práticos que você aconselharia às mulheres que desejam crescer espiritualmente e se tornarem mulheres virtuosas, à semelhança de Provérbios 31? Todo e qualquer crescimento, eu penso que ele acontece quando a gente trabalha aquilo que a gente tem, em qualquer área da nossa vida. Quando a gente é fiel naquilo que a gente já tem, no pouco, Deus nos acrescenta, Deus nos prospera. Então eu penso que se a gente quer crescer espiritualmente, a gente precisa começar a usar o que a gente já tem, o que a gente já tem aprendido. Fazer o feijão com arroz. E qual é o feijão com arroz do crente? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. A gente aprende, né? Na infância. Então, ler Bíblia e orar, gente, é o feijão com arroz do crente. São as chamadas disciplinas espirituais, né? Fundamentais. E, lógico, sobretudo, você aplicar o que você está aprendendo ali em oração e na leitura da palavra. Quando a gente não aplica, acho que isso atrofia o nosso crescimento espiritual, a gente não aplicar o que a gente aprende. Porque a gente vai para a igreja, a gente ouve tanta coisa, mas quando você vai ver a vida das pessoas, se elas estão aplicando, você observa que elas não estão aplicando. E por isso elas não evoluem, por isso elas não crescem. Porque Deus trabalha de uma forma pedagógica, muito na prática, né? A sabedoria de Deus, do Evangelho, ela não é teórica apenas, mas ela é prática. A sabedoria acontece quando a gente pratica. Tiago fala, quem é sábio e entendido, te mostra pelas suas atitudes, pela prática. Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como o tolo que construiu a casa sobre a areia. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser vivida. E a gente tem que começar, então, a perdoar. De verdade. A não guardar mágoa. A ler Bíblia. A orar. A fazer o bem. Sim. A gente precisa colocar em prática os princípios da vida. A partir do momento que a gente vai colocando, vai fazendo, Deus vai nos confiando mais. Deus vai nos usando, inclusive, para abençoar outras pessoas. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E a mulher virtuosa que você perguntou, ela é uma mulher que fazia o que precisava ser feito, né? Ela arregaçava as mangas, ela não tinha preguiça. Ela é uma mulher que partia para a ação. E Filipenses fala isso, desenvolvam a vossa salvação. E essa palavra desenvolvam, ela é sinônimo de ponha em ação. Ponha em ação a sua salvação. Coloque em prática aquilo que você tem recebido do Senhor, sabe? E virtuosa também fala de força, né? Virtuosa quer dizer valente, forte, corajosa. E a gente precisa ser valente para praticar o que a gente tem aprendido com o Senhor. E isso vai trazer crescimento pra gente.
E a pergunta que não quer calar. Você poderia compartilhar um pouco sobre a inspiração por trás da conferência Benditas? Tali, a inspiração que está por trás da conferência Benditas, eu penso que é um sentimento nobre e genuíno que tinha no meu coração quando eu comecei a realizar a primeira conferência. Eu tinha um sentimento, uma vontade de abençoar as mulheres, de glorificar a Deus, abençoando as mulheres que Deus tinha me confiado. Eu tinha cerca de 100 mulheres ali na minha congregação, meu marido, né, então, pastor, eu ajudando ali. Então, aquelas mulheres eram o que eu tinha nas mãos e eu queria abençoá-las, eu queria fazer algo para Deus e para a vida delas. E esse sentimento de cuidado que eu tinha, do pouco que eu tinha, fez Deus se agradar, acredito, e prosperar a nossa conferência, né? Porque no primeiro ano a gente fez para 150 mulheres, eram as 100 da minha igreja e mais 50 que eu dei para elas buscarem as amigas e convidarem outras, trazerem outras mulheres. Então eu penso que foi esse carinho que eu tive desde a primeira conferência, desde a primeira, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. E Deus então prosperou, porque eu fui fiel naquele pouquinho de mulheres que eu tinha ali. Eu penso que foi essa a inspiração. A inspiração foi glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, cuidar daquilo que Deus tinha me confiado. Porque, de uma certa forma, essa conferência, ela impactou a vida de várias mulheres. Sim. Eu recebo muitos testemunhos, realmente, de mulheres que foram abençoadas. É muito legal, fico feliz demais. Eu recebo mensagens quase que diariamente, tá, sobre a conferência Benditas até hoje. Tem 3 anos que a gente não faz, mas todos os dias, ainda hoje, eu recebo perguntas sobre quando vai ter a próxima e histórias, testemunhos. Mas eu penso que o que mais me impactou foi o fato de muitas líderes de mulheres terem se motivado a trabalhar com mulheres e a fazer um trabalho legal, com zelo, com carinho. Muitas mulheres, líderes, pastoras, começaram então a fazer trabalhos com mulheres. Eu acho que isso foi um dos frutos mais abundantes da Conferência Benditas. Foi inspirar outras mulheres a trabalharem com mulheres. Glória a Deus. Como o pastor Diogo Dantas apoia e colabora com você no ministério e como vocês trabalham juntos para promover a visão da igreja? Eu penso que o grande apoio que o Diogo me dá, o mais importante, é a autonomia que ele me dá para trabalhar. Porque eu sou uma pessoa muito resolutiva, muito prática, muito objetiva e eu preciso dessa liberdade que ele me dá. Se ele fosse um marido controlador, eu acho que eu não ia conseguir fluir naquilo que Deus quer que eu faça, sabe? Então ele me dá muita autonomia, eu tenho muita liberdade para tomar decisões no nível, lá na igreja, no nível operacional e tático que a gente chama, eu fico solta. Deito e rolo, tomo minhas decisões, faço muita coisa, mas no estratégico, a questão da visão da igreja, eu sempre levo para ele e a gente conversa, a gente se alinha. Muitas vezes a gente não concorda nessa parte estratégica da igreja, mas eu sempre deixo a última palavra com ele, porque ele é pastor presidente, eu sou uma pastora auxiliar, eu tô ali para ajudá-lo. Então, nesse nível, tem questões que realmente a decisão final é dele e é sempre assim. Mas eu tenho muita autonomia e eu acho que isso me empodera, né? Me faz fluir mais no meu ministério. O ministério só tem crescido. Deus tem nos abençoado. Ele com as habilidades dele, eu ajudando ele com as minhas habilidades. E, como a gente falou, quando o casal trabalha junto, né? Essa parceria de propósito, de objetivo, de unidade. Essa unidade é muito importante na visão, esse alinhamento do casal. É uma força muito poderosa. As diferenças existem, mas são diferenças para nos complementar, para nos fortalecer. Uma equipe assim, né? Tem pessoas com diferentes habilidades ali, mas juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Não são duas pessoas juntas trabalhando apenas, mas uma equipe, a diferença de uma equipe para um grupo é que eles trabalham juntos na mesma missão, no mesmo propósito. A gente procura sempre se alinhar para que a gente seja mais forte. E vamos para a nossa última pergunta, meninas, para logo após a gente finalizar a nossa receitinha de hoje. Quais são os planos futuros para o Ministério da Família e para a Conferência Benditas? Há novos projetos ou metas que você gostaria de compartilhar conosco? Então, gente, nesse momento a gente está muito voltado para a nossa nova casa. A gente adquiriu um terreno agora recentemente. Glória a Deus! Glória a Deus, estamos felizes. E a gente está com essa missão aí de construir uma nova casa para nossa família ali da Armação, para nossa congregação.
E estamos muito empenhados nisso, a igreja tem crescido, Deus tem nos abençoado, acrescentado pessoas, isso tem dado muito trabalho. E eu, na verdade, estou muito envolvida em pastorear essas pessoas mesmo. E tenho um desejo de pastorear ainda melhor. Por isso, e porque também do meu contexto, como eu falei aqui, estou com uma criança pequena, né? Tem as questões da casa, da família. Eu penso que nesse momento não é o momento ainda da gente estar fazendo a conferência. Mas logo em breve, sim. Espero em Deus que Ele nos dê outras oportunidades, que a gente possa, quem sabe no próximo ano a gente já ter a nossa conferência, voltar com a nossa conferência de mulheres. Vai ser uma alegria, eu quero também. Estou com saudade também. E se Deus quiser, a gente vai voltar sim. Só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho que a gente vai voltar com tudo. Se Deus quiser. Muito em breve. Pra acompanhar, Thalia, ó, uma farofinha deliciosa aqui também de Farofinha alho. de manteiga? É, manteiga com alho, combina muito, né? Aqui no peixinho da Concept Home. Você pode receber sem medo de errar. Descatado acompanhado com essa farofinha e essa água com gás. Com limão, Com limão. né? Super leve. Eu quero agradecer, pastora Tainá, por estar nos recebendo, abrindo a sua casa para compartilhar conosco ensinamentos, experiências. E para mim foi uma tarde maravilhosa na sua companhia. E fechando a noite, olha meninas, foca aqui. Olha que prato maravilhoso, uma entradinha com a farofinha. Tá tudo gostoso, tudo maravilhoso. Então só tenho a agradecer por esse momento especial aqui com você. A alegria foi minha receber você, Thalia, receber a revista Mulher em Foco aqui na minha casa. E quero desejar muito sucesso, muitas bênçãos de Deus para essa nova edição da revista Mulher em Foco. E vamos brindar a 21ª edição da revista Mulher em Foco, que Sim. vai ser lançada amanhã. Amanhã, sábado 23, estaremos lançando e brindemos a essa edição.